Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino. Entendes tu o que lê? Eu me chamo Paulo Davi e estou lendo e comentando sobre as parábolas de Jesus. Vamos ler hoje uma parábola de grande significado, que é a parábola que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 9 a 14, a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Vamos ler e comentar. Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Presta bem atenção, porque aquilo que vem antes da parábola nos dá a entender o sentido da história que Jesus estava contando. Veja bem, está no verso 9. Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Não é isso que a religião faz com as pessoas? Elas passam, essas pessoas que se tornam religiosas, né? Elas começam a confiar que aquilo que elas estão fazendo, a sua obediência, a sua dedicação, o fato delas estarem ali naquela religião, as torna melhor do que as outras. Elas pensam que a salvação, que o agradar a Deus, está nas coisas que elas fazem, né? E é impressionante que isso começa lá com Caim. É à toa que Caim e Abel são dois princípios. Se você lê lá em Gênesis a história de Caim e Abel, nós temos justamente essa mesma situação que Jesus está falando. Caim, ele resolve oferecer a Deus, né? Ele era lavrador da terra, ele resolve oferecer a Deus o melhor dos frutos da terra que ele havia cultivado, que ele havia lavrado, cultivado, e ali ele oferece a Deus, né, o melhor que ele havia produzido. E certamente Deus viu o coração de Caim, de que como ele se sentia melhor, né, se sentia superior e se sentia digno, né, da graça de Deus. E ali a ideia de graça não é graça, né, é mérito. O favor de Deus, ele se achava digno porque ele oferecia para Deus o melhor do seu esforço. Já Abel, né, ele apacentava ovelhas e ele faz uma oferta que tem muito significado, né? Principalmente na cultura do Velho Testamento. Ele oferece o sacrifício.
E essa ideia do sacrifício, da expiação, traz isso, né? Eu não tenho nada para oferecer de mim mesmo, então eu te ofereço, né, a vida desse animal é, como expiação do meu pecado. Essa é uma ideia que muito presente no Velho Testamento, né? E é atrás disso que estão os sacrifícios. E é dessa compreensão, né, que havia no Velho Testamento de oferecer um sacrifício em favor daquele que oferecia, porque aquele que oferecia o sacrifício não tinha nada de si mesmo para oferecer. Esse era o sentido, né, de toda o entendimento no Velho Testamento. E é por isso que Jesus, né, utilizando dessa cosmovisão do povo de Israel, ele é também oferecido em sacrifício, né? E, e essa é o ensino que nós encontramos do todo das escrituras, né? No entanto, a religião ela segue o caminho totalmente contrário, porque você repara que esse fariseu, quando ele ora no templo, e os dois homens subiram no templo, né? Isso pode ser uma coisa bem, bem presente, né? Muitas pessoas vão nas igrejas, né? Muitas pessoas servem a Deus, às vezes nem vão à igreja, mas servem a Deus, ou querem servir a Deus, ou acreditam em Deus, ou, ou procuram fazer a sua vontade, mas o religioso, ele acredita que o fato dele estar procurando fazer a vontade de Deus o torna melhor que os outros. E é isso que a religião faz, né? Ela faz as pessoas se sentirem merecedoras da salvação. E para mim, esse é o grande engano, né? As pessoas dizem que é Jesus que salva, né? Os cristãos, o cristianismo em geral, as pessoas que são cristãs, ou evangélicas, ou crentes, ou católicas, ou seja lá qual seja o segmento religioso, mas elas realmente acreditam que elas vão ser salvas por estarem ali, por estar dessa forma que esse homem ora, né? Ó oh, Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens. Eles se sentem que não são como os demais homens. Eles separam o mundo em crentes e descrentes, crentes e incrédulos, né? Salvos e perdidos. E eu acho isso impressionante, né? Como se a salvação tivesse a ver com o lado que você está. Essa é a ideia que a religião traz. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Uma outra característica da religião é que a pessoa religiosa, por achar que ela é melhor do que os outros, por estar na religião, né? Eu sou melhor do que os outros porque eu sigo a Cristo, né? Eu sou melhor do que os outros porque eu. E eles fazem uma ideia, né, de arrependimento, por exemplo. Eles colocam o arrependimento como esse negócio de eu agora sigo a Cristo, então eu sou melhor do que os outros. Né? Eu não sou como os demais homens, pecadores, injustos, adúlteros. Ou seja, a religião, além dela enganar as pessoas, fazendo elas acharem que elas merecem o favor de Deus por estarem na religião, ou por seguirem, ou por obedecerem, ou seja lá por qualquer outra coisa, a religião leva as pessoas a julgar. Então, a religião ela tem esse quê de tornar as pessoas juízes dos demais homens, né? Juiz do outro. Eles estão sempre apontando o dedo, eles estão sempre lembrando os pecados das outras pessoas, eles estão sempre, né, dizendo que os demais homens são roubadores, injustos e adúlteros. E nem ainda como esse cobrador de impostos, né? Ele, lógico que eu não acho que ele falou isso em voz alta, mas ele deve ter olhado e orado no seu coração, é o sentimento que ele tinha, né? De desprezo, né? Porque os cobradores de impostos eram muito mal vistos, né? Porque eles trabalhavam para Roma,
Eles eram funcionários de Roma, eles cobravam imposto, tiravam seu próprio ganho desses impostos. E ele continua: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. Né? É impressionante isso, né? Como eles acham que o fato deles serem da religião, né? Serem crentes, serem sei lá o quê, seguidores de Cristo, ou o fato deles jejuarem, de dar o dízimo, né? Essa é uma coisa que a religião, principalmente nos nossos dias, dá muita ênfase, né? Do dízimo, afinal de contas, essa é a grande razão da existência da maior parte de denominações religiosas, né? Que é a entrada do dízimo, sendo que o dízimo é um mandamento da velha aliança para o sustento da tribo de Levi, ou seja, não faz sentido nenhum esse ensino do dízimo no Novo Testamento, para você ver como é que a religião tem pessoas manipulando, sendo manipuladas, e é impressionante, mas não é sobre isso que nós estamos falando hoje, estamos falando do que a religião faz no próprio coração das pessoas. Mas veja bem a atitude do publicano, que é o que Jesus está tentando ensinar aqui. O cobrador de impostos, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E é aqui que Jesus está tentando mostrar. Ele veio, em muitas ocasiões, Jesus, nos embates com os religiosos, que criticavam Jesus justamente por andar com os pecadores, ele dizia: olha, eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. E o que é, então, esse arrependimento? A palavra arrependimento que Jesus usa aqui no grego é metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de entendimento. Uma mudança de entendimento que vai mudar o rumo da nossa vida. E que o religioso acha que a mudança de rumo é justamente a obediência à lei, aos mandamentos da religião, a uma série de condutas, né? Que às vezes até a forma de vestir e tudo mais. E é isso que para eles é o arrependimento. Então, eles não entendem que o arrependimento é uma mudança de mente, que realmente traz uma mudança de vida, mas a mudança de vida não diz respeito a isso que o fariseu entendia. Não era porque ele era obediente à lei, não era porque ele jejuava, ou ele dava o dízimo, ou ele frequentava o templo, ou ele sei lá o quê. Não. Mas era o fato de que a mudança de mente é quando você compreende que todos nós somos pecadores, todos, e não há ninguém melhor do que ninguém. E que é Deus que nos justifica. Sabe aquilo que os judeus faziam no Velho Testamento, o povo de Israel fazia no povo, de apresentar um sacrifício em seu favor. Isso, e eu quero que você entenda o ambiente que isso acontecia. As pessoas traziam aquela oferta e ofereciam, o sacerdote oferecia aquela oferta que ela trazia. Então todo mundo que estava olhando via que aquela pessoa era uma pecadora e que ela estava trazendo aquela oferta justamente porque ela tinha cometido algum pecado, ou ela estava se sentindo pecadora, ou ela entendia que ela era pecadora, ela entendia que ela não tinha nada para agradar a Deus, então ela trazia aquela oferta, como quem diz: olha, eu sou pecador e eu apresento essa oferta, e para que essa oferta me justifique diante de Deus, porque eu mesmo não posso me justificar. É isso que faz o evangelho com a gente. O evangelho, quando alguém realmente crê, quando alguém realmente experimenta, o evangelho de Jesus Cristo, quando alguém tem um encontro verdadeiro com Cristo e realmente é iluminado nas suas trevas, ele compreende que ele é um pecador perdido. E isso muitas vezes acontece com as pessoas quando elas se convertem, mas depois a religião vem e começa a reformar o pecador e colocar no coração dele
que ele agora é um justo. Por quê? Porque ele segue a religião. Por que, que ele é justo? Porque ele obedece. Por que, que ele é justo? Porque ele dá o dízimo. Por que ele é justo? Porque ele obedece os pastores. Por que, que ele é justo? Porque ele segue fielmente naquela religião. Mas não é isso que o Evangelho ensina. Nós somos justos porque fomos justificados por Cristo. E a mudança que deve acontecer é justamente essa humildade no coração, de começar a ver os outros homens como iguais, de começar a ver os outros homens como próximos, de começar a servir, a ajudar os outros que são pecadores como nós. É uma mudança que nos torna servos, não juízes. É uma mudança que nos torna humildes, não exaltados. É uma mudança que nos aproxima dos demais homens, não nos separa. Eu acho tão interessante esse discurso da religião, quando eles falam que nós devemos ser separados, nós não devemos nos misturar com os demais pecadores, com os ímpios, né? Mostra o tanto que eles foram enganados, porque o evangelho não veio para afastar os homens, veio para aproximar. O evangelho não veio para fazer muros de separação, veio para fazer ponte entre os homens. E quando nós realmente encontramos o evangelho, encontramos com Cristo, compreendemos que somos pecadores como os demais, que não somos melhores do que aquele que está roubando, que está matando, que está enganando, que está adulterando, que está fazendo qualquer tipo de pecado, porque nós somos pecadores como eles. E só seremos salvos pela justiça de Cristo. Só somos salvos porque Jesus se apresentou em nosso favor. Nós só somos salvos porque Deus nos perdoou. Quando isso realmente encontra os nossos corações, há uma mudança de atitude diante de Deus e diante dos homens. Nós nos aproximamos de Deus porque Ele nos perdoou. Nós aproximamos dos demais homens porque somos pecadores como eles. E nós passamos a, a anunciar o perdão e não julgar, e não apontar o dedo, e não condenar, porque quem julga, quem aponta o dedo, quem condena, é porque está cheio de religião, mas não tem nada do Evangelho de Cristo. Que Deus abra o nosso entendimento